Não, então, quando eu soube que o Oscar ia falar hoje, para parecer meio pedante mesmo, eu vim um dia antes de Nova York para poder estar aqui hoje de noite. Não, quando a Daniela disse que o Oscar ia falar, eu disse, bom, então eu quero apresentar o Oscar muito sumariamente, vocês estão interessados em ouvi-lo e não a mim. Mas eu vou ler um texto aqui, depois eu digo de quando é, e vou só dizer uma palavrinha além desse texto. Temos trabalhado juntos desde os 6 últimos anos, desde o estudo na Faculdade da PUC, a Faculdade de Direito de São Paulo, até pós-graduação em Ciência Política na USP. Sua contribuição para a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, e logo depois, desde 87, desde os primeiros momentos para o Núcleo de Estudos da Violência, da USP, até o presente, foi enorme. Porque Oscar alia a inquietação intelectual, o humor, a delicadeza, o gosto pela pesquisa, a disponibilidade plena para a intervenção no debate público, a reforma das instituições e a realização do Estado de Direito. Geralmente, os estudantes primeiro se formam, fazem suas pesquisas e depois começam a atuar. Muitos contentam-se em tornar-se profissionais comprometidos com a sorte do país e do mundo em volta. Desde aqueles primeiros instantes em que comecei a testemunhar o brilhante percurso do Oscar, não houve nenhum intervalo. O Oscar, da reflexão, mergulhou imediatamente na ação, com enorme eficiência, testemunhado por Severo Gomes e todos os companheiros da Comissão Teotônio Vilela. Nesses últimos 7 anos não houve atividade onde o Oscar não estivesse. Desde os relatórios sobre violações de direitos humanos no Brasil, gestões junto às autoridades em todos os níveis, reflexões com as carreiras jurídicas ou policiais, debates externos, até redes internacionais em direitos humanos, seminários, promoção de direito internacional militar, visitas de investigação, e a contribuição do Oscar sempre se fez sentir. Se houve algum êxito no que foi feito, em tudo isso, cabe basicamente a sua generosa presença. É nessa conjugação, já terminando, de pesquisador e de homem de ação, de procurador de Estado com espírito público, de ativista, no melhor sentido da palavra, de direitos humanos, que dá ao Oscar todas essas qualidades. Eu escrevi isso, não sei se você se lembra, num livro que é a sua primeira tese, em 94. Então, desde então, é muito difícil você fazer... Bom, eu já tive milhares de alunos, é muito difícil você fazer previsão. Às vezes você está fascinado por alguém, não vai ser uma coisa extraordinária. E não acontece nada. Mas com o Oscar, não. Eu acho que não vai dar em nada. Em 94, o Oscar não só... Quer dizer, todas essas pistas que o Oscar esteve, ele decolou numa enorme continuidade, quer dizer, tanto na academia, ele dirige uma das faculdades de Direito mais dinâmicas do país, que é a Fundação Getúlio Vargas Direito. Depois ele fundou uma das maiores organizações de defesa dos direitos humanos nas Américas, que é a Conectas. É a única entidade brasileira que tem representação, que segue o Conselho de Direitos Humanos. Além disso, depois de ser procurador do Estado, ele resolveu voltar à academia, na Fundação, mas também participou de órgãos internacionais, como o Instituto Latino-Americano dedicado justamente ao crime, ao estudo da criminalidade. E em todos esses lugares ele simplesmente continuou essa decolagem que eu registrei em 94. Então, o que eu queria... E hoje também ele tem uma atuação pública enorme, a coluna dele na Folha de São Paulo, mas também o debate que foi mais no estado de São Paulo sobre o mensalão, junto com os colegas da faculdade. Então, ele está na linha de frente. Eu só queria citar um exemplo que eu acho que realmente sintetiza essa percepção do Oscar, que foi uma coluna que ele escreveu, acho que não é a última, deve ter sido as 2 semanas,
havia um concerto de Philip Glass na Marquise da Bienal. Bom, como vocês sabem, no Brasil, Philip Glass é para branco. Tá? Não é lugar para negro estar presente. E ao lado ele foi lá com as filhas, duas filhas dele e da Bia, e deram uma concentração de jovens adolescentes negros que se reúnem aqui de uma forma regular, e a polícia cercando os negros. Quer dizer, ele ficou absolutamente chocado, escreveu isso. Né? Fez até, posso dizer, fez até uma representação ao procurador da cidadania, porque os negros não era para eles estarem aqui. Então eu acho que isso revela uma enorme sensibilidade para essa realidade brasileira, mas também sempre na linha da atuação do Estado de Direito. Quer dizer, a polícia não tinha o direito de fazer aquilo, ela deve ser contestada e deve ser denunciada, o que ele fez. Então eu fico contentíssimo de poder estar aqui hoje à noite. Quantos anos depois de 94? 22 anos, 23 anos depois. Não que nós não nos encontremos sempre, todo dia, toda semana nos falando, mas é fantástico algo que eu escrevi há 23 anos atrás, o Oscar cada vez mais prova todo dia. É isso. Bom, Dani, posso falar de pé ou não? Pode. Agora a casa é sua. Bom, como acho que vocês todos já perceberam, o convidado não tem nada não tem nenhuma outra característica a não ser amigo da família. A Dani não conseguiu nem disfarçar. Eu para disfarçar alguma coisa é difícil, né? Acho que são encontros de vida, né? Quer dizer, o Paulo Sérgio foi meu professor. Eu queria deixar de fazer direito. Eu estava no quarto ou quinto ano da faculdade, eu queria abandonar direito e queria ser cientista social. Meu pai é um homem muito educado, que eles conhecem, muito gentil, achou que não era uma boa ideia. Né? E disse, não, você vai conversar com um amigo meu que, se eu não me engano, também é um cientista social e advogado. Me levou para almoçar. Foi assim que eu conheci o Paulo Sérgio. Imagino que isso deveria ser 87, alguma coisa assim, quando ele tinha uma coluna na Folha de São Paulo chamada Escritos Indignados. Então, quando meu pai falou, eu queria que você fosse conversar com um amigo meu, que é... Quando ele falou, eu falei, eu sou leitor semanal da coluna, que foi a coluna, talvez, que mais rapidamente compreendeu que o fim da ditadura não seria o início da democracia. A ideia do Paulo Sérgio, a percepção do Paulo Sérgio, que não adiantava derrubar o regime militar, que existia uma sociedade autoritária, que existiam instituições autoritárias, e que se nós não fizéssemos um esforço muito grande por construir o Estado de Direito, construir uma lógica de direitos humanos, nós estaríamos talvez 30 anos depois na situação que nós tivemos. Acho que foi o primeiro intelectual brasileiro que percebeu isso de uma maneira muito clara. Né? E ele percebeu isso de uma maneira muito clara. Ele tinha uma compreensão de que muitos que resistiram ao regime militar resistiram sobretudo porque o regime militar constrangia direitos de pessoas brancas, bem educadas, etc. Mas tudo aquilo que se fazia com quem não pertencia à mesma classe social nunca foi relevante nesse país. Né? Então o Paulo Sérgio tinha uma visão muito radical a respeito, radical eu digo elogiosamente, a respeito da dignidade humana, a respeito da universalização dessa demanda de que se tratem as pessoas de forma correta, sem arbítrio, sem violência. Então eu fiquei muito emocionado, porque meu pai me levou para almoçar com um intelectual que eu admirava muito. Então, e aí no almoço, é evidente, quando você conhece, a pessoa muda, né? Era essa figura excepcional, divertida, inteligente, engraçada, não era um intelectual padrão, né? Está virando chá da academia. Não, mas eu já paro por aqui. Bom, e aí a coisa mais divertida, que além do mais, ele me fez várias perguntas, e quando eu falei que eu queria abandonar direito para ser sociólogo, ele falou assim, não faça isso. Eu falei, por quê? Ele falou, só tem um bom emprego de sociólogo no país e o Fernando Henrique já tomou. Termina direito. Eu terminei direito, enfim, aí fui ser orientando dele, aí a história ele contou com muita generosidade. Enfim, mas o fato é que dessa relação, eu só vou dizer uma coisa, eu herdei uma certa lente
pela qual eu enxergo o mundo. Isso não é pouco numa relação entre professor e aluno, né? E essa lente é uma lente que permite esse tipo de visão quando se vai ao Parque do Ibirapuera no domingo, e é uma coisa aparentemente normal. E para quem tem essa lente não é normal, e é assim que o Brasil, vamos dizer, eu olho para o Brasil com essa lente que você me passou. Então, obrigado. Vamos lá. A Dani me pediu para falar algo sobre a sociedade civil, né, sobre a importância da sociedade civil. E eu acho que isso faz muito sentido num momento como esse, onde o sistema político, eu usava esse termo há pouco com o Paulo Sérgio, parece que não tem tração, ou seja, nós não conseguimos ver uma fórmula política de sair da crise, né? E uma das, talvez, movimentos automáticos a se fazer, e a sociedade civil, né? Por quê? Porque nós, quando estávamos no final do regime militar, sem dúvida nenhuma, quando víamos que havia um impasse no processo de transição, foi a sociedade civil que serviu como esse mecanismo, em alguma medida, de desestabilização do regime e que deu tração para o processo de mudança. Então, foi assim, Dani, não sei se esse era o seu objetivo, que eu li essa ideia de que seria importante a gente conversar sobre sociedade civil. Afinal, que raios isso significa? Quais são as dificuldades? Por que a sociedade civil brasileira ou está muito calada, ou nós não estamos percebendo o que está acontecendo na sociedade civil? E depois da sua fala a gente pode abrir para o debate. Então, e aí o Paulo Sérgio provocou um pouco, acho que ele pegou o livro, ficou com saudade, enfim, porque a minha área não é exatamente, eu não sou nenhum teórico de sociedade civil, etc., mas é mais o Supremo, a crise política. Se vocês quiserem também, a gente pode mudar da sociedade civil para fazer uma discussão talvez mais institucional. Eu venho mais da área institucional, então fica aí, vocês determinam como colocar isso, né? Veja, afinal, que raios é a sociedade civil? O que é isso? É uma coisa tão intangível, tão difusa, tão complicada de ser explicada. É evidente que eu não tenho nenhuma pretensão de falar aqui sobre o significado da sociedade civil, mas talvez colocar alguns conceitos para que a gente consiga conversar sobre isso, né? Só uma coisa. Aí atrás da Provi, vocês preferem... Que eu uso o microfone ou não? Não, microfone. Tá bom? Tá direitinho? Fala um pouco mais alto. Só. Tá, um pouquinho mais alto. Sim, senhora. E vou ligar um pouco com talvez a nossa trajetória com direitos humanos. A ideia de sociedade civil, ela é uma ideia tremendamente importante, e talvez tenha sido pensada, uma das primeiras pessoas que pensou isso, foi um autor francês que foi aos Estados Unidos no século XIX para tentar compreender o sistema prisional americano, de que maneira funcionava, e ele ficou muito mais interessado em produzir um livro que é um clássico da ciência política, chamado Democracia na América, né? É o Alex de Tocqueville. E uma das coisas, dentre as coisas muito interessantes, nesse livro eu acho que é altamente recomendável para todo mundo que tem interesse em democracia, ele percebe que talvez aquele modelo que se concebeu nos Estados Unidos, a democracia é uma invenção muito moderna, a democracia grega é um negócio muito excludente, poucas pessoas participavam, mas a democracia moderna, num Estado grande, que envolvesse milhões de pessoas, essa coisa é uma coisa razoavelmente moderna, e a ideia que o Tocqueville vai nos apresentar nesse livro é que talvez a principal razão pela qual essa democracia não só se instalou nos Estados Unidos, mas que ela se consolida nos Estados Unidos, é porque a sociedade ela se organiza em diversas formas de clubes, de organizações não governamentais, de igrejas, de escolas, etc., à margem do Estado e à margem do capital. Isso ele fala menos, né? Mas eu acho que hoje nós temos um certo consenso de que a sociedade civil é aquele setor que ele não está colonizado por duas dinâmicas que colonizam as outras esferas, né? A esfera do mercado, evidentemente, uma esfera determinada, condicionada, colonizada pela lógica da maximização dos lucros. Então, a conduta da empresa, ela sempre será uma conduta voltada à obtenção e à maximização do seu objetivo,
que é o lucro. E tudo que a empresa faz, tá, ela vai buscar esse resultado. É evidente que as empresas são reguladas e, portanto, elas vão restringir ou criar regras um pouco mais éticas para buscar isso. Existe pressão do consumidor para que ela faça uma coisa mais bonitinha, mais sustentável. Agora, se uma empresa dizer eu não busco lucro, ela não é uma empresa. Né? E se ela for seguir assim, ela deixa porque ela falha. Ou seja, é condição do mercado a busca da maximização. Tá? E, por outro lado, você tem um outro setor, que é o setor público, o setor do Estado, o setor da política, onde o que se busca é a obtenção do poder e o exercício desse poder. Né? Nós também conversamos, vamos fazer uma ação política. Quem que é o candidato? Não, não tem candidato. Então não é uma ação política, no sentido estrito da palavra. Quer dizer, a política é a construção da esfera do Estado, da esfera da coerção no sentido, pode ser coerção legal, das regras, e a luta daqueles que engatam na política é a luta pela obtenção do poder. Então, esses dois grandes domínios da vida são domínios que são, eu chamo de colonizados por essas ideias. Uma ideia, a maximização do poder, e outra ideia é a maximização do lucro. Né? O que é a sociedade civil? Em alguma medida, é uma esfera que não é dominada por nenhuma dessas ideias, ela não é colonizada por nenhuma dessas ideias. E ela vive, ela tem espaço de vida apenas em alguns tipos de sociedade, ainda que elas possam ser incipientes, em outras, nas sociedades onde há um conjunto de direitos, porque nós vivemos dentro de uma esfera de liberdade de associação, é a primeira regra básica para que haja sociedade civil forte. Evidente, você tem o surgimento de sociedade civil dentro de regimes autoritários que vão levar à contestação. Então, e por que é importante, eu acho que o Tocqueville vai colocar, por que é importante a existência de sociedade civil, por que ela é tão determinante para a sobrevivência das democracias? Porque esse é o espaço da formulação de projetos de sociedade que não são dominados pelo poder ou pelo capital. E mais, esse é o espaço onde há a possibilidade de crítica dos projetos do capital e projetos de poder. Né? Daí a razão pela qual as sociedades que têm uma sociedade civil fragilizada, elas podem ter a tendência de que tenham estados mais autoritários, porque ela não encontra limitação à sua conduta. Né? Então, essa esfera um pouco ensanduichada, um pouco difusa, um pouco solta, dentro das sociedades democráticas que têm uma capacidade de formulação e de crítica do mercado e da política e do Estado. Né? Isso não significa que haja uma barreira bem delimitada entre uma coisa e outra. Né? Existem diversos termos que a gente usa hoje. Terceiro setor é ligado muitas vezes à empresa, organizações da sociedade civil que são financiadas pelo Estado. Então há uma enorme promiscuidade, você pode dizer assim, ou uma zona cinzenta de fronteira entre essas coisas. Agora, quando nós falamos de uma sociedade civil autônoma, vibrante, nós estamos falando de alguém que não é dominado, não é instrumento, seja do mercado, nem é instrumento de Estado. Sim. Onde entraria o sistema prisional? Não, o sistema prisional, ele foi lá visitar, mas ele se encantou tanto com a sociedade americana que eu acho que ele nem escreveu. Acho que ele escreveu um relatório lá, ele mandou para o Ministério da Justiça francês, mas isso nunca foi relevante, porque ele se tornou o grande intérprete da sociedade americana do século XIX. Então, é muito bacana isso. Mas não, ele era funcionário, enfim, ele era um aristocrata, etc., mas ele foi a mando do governo francês para fazer um relatório. Ele fez o relatório, mas escreveu um clássico que não estava previsto no projeto dele. Tá? Bom, fechado essa partezinha de sociedade civil, por que isso começou? Veja, quando é que a gente vai viver um ápice, aí já na vida de muitos de nós aqui, dessa sociedade civil? Vai ser nessa terceira onda de democratização que começa em Portugal, talvez, com a Revolução dos Cravos, Espanha, depois vem para a América Latina, Brasil, Argentina, Chile, África do Sul. Né? O que acontece, o que tem de característica, especialmente na ex-União Soviética, é que muitos desses regimes autoritários, eles passam a ser desestabilizados por uma conjugação de esforços de organizações que não eram de mercado nem eram de Estado, não era a oposição política, mas eram as chamadas organizações da sociedade civil.
Então, o que a gente viveu aqui no Brasil, a Igreja Católica se aliando, a Ordem dos Advogados do Brasil se aliando à universidade, aos meios de comunicação e fazendo uma crítica contundente ao regime militar, portanto, fazendo a crítica e, ao outro lado, fazendo uma proposição de projeto de nação. Vamos fazer uma constituinte, vamos redemocratizar, vamos fazer as diretas já. Veja, isto, evidentemente, não funciona deslocado das relações políticas. Quando a sociedade civil, através da OAB, através da CNBB, através dos movimentos sociais, a gente estava conversando há pouco também, eu estava lendo lá o Drauzio Varela falando dos seus 50 anos na medicina, né, onde ele fala a revolução que foi a criação do sistema único. Ora, o sistema único surge do quê? Surge da associação dos trabalhadores da área da saúde, que fizeram uma série de conferências e na 7ª conferência projetaram um modelo de saúde pública para o país. Né? Então, a sociedade civil é o lugar da formulação, e essa é uma formulação interessante, por quê? Porque ela é uma formulação destituída da instrumentalidade do mercado ou dos interesses de um grupo político específico, que não significa que ela não seja política, ela é política, mas ela não está guindada por ou não está sendo tragada por algum tipo de partido específico. Então, a sociedade civil no Brasil teve um papel extremamente interessante durante a transição para a democracia, na desconstrução do regime autoritário e na projeção de uma nova democracia, que evidentemente, a partir de um momento, ela é capturada pelo sistema político. Então, Paulo Sérgio viveu isso, capturado no bom sentido. Quer dizer, se não houvesse, talvez, o governador Franco Montoro, que num determinado momento senta-se com outros e fala, nós vamos fazer uma campanha pelas diretas, que era um projeto que estava na sociedade civil e que eles capturam, dá a atração necessária e promove a desestabilização final do regime militar e a construção de um projeto. Assim como o projeto da Constituinte também era um projeto da sociedade civil e a partir de um determinado momento, com a morte do Tancredo, Sarney, assumindo o poder, tinha aquele compromisso com a sociedade civil, tinha baixíssima legitimidade, ele faz um projeto, ele permite a aprovação da emenda para se estabelecer a Constituição de 88. E a Constituição de 88 talvez tenha sido o momento maior da sociedade civil brasileira. Por quê? Porque ela foi um projeto muito estranho, a Constituição de 88. Né? As constituições, normalmente, mesmo as democráticas, americana, alemã, elas são constituições formadas, montadas por grupos de profissionais da política e do direito. Então, os americanos lá ganharam a guerra, pegaram os alemães que não eram nazistas, sentaram e falaram, vocês têm um lago aqui, 60 dias, escrevam uma constituição que tem as seguintes características. Tem que ter direitos, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E depois o governo americano topou, o parlamento foi criado e aprovou-se a Constituição. A Constituição dos americanos eram 60 fazendeiros brancos protestantes, etc., que sentaram, fizeram, tinham alguns gênios ali no meio. A Constituição brasileira, ela não parte de nenhum projeto. Aliás, o único projeto que tinha foi jogado fora, que era da Comissão Arinos. Né? E então passa-se para um senador de pouca ainda expressão, mas já era uma figura intelectual importante, mas ele não era um político tão importante, chamado Fernando Henrique Cardoso, para ele fazer o regimento da Constituição. Aliás, coisa que o Fernando Henrique não deve saber fazer é regimento. Né? E ele faz um regimento que é muito curioso. Desculpa falar desse detalhe, mas é que é legal para a gente entender como é que a sociedade civil transforma projetos em realidade. Esse regimento cria as comissões e divide as comissões em subcomissões. Se eu não me engano, eram 24 subcomissões. E a regra era o seguinte, em cada subcomissão, o parlamento foi dividido nessas 24 subcomissões, para que você colocasse algo dentro do projeto de Constituição, bastaria a maioria simples. Então, o que foi a Constituinte de 1988? Uma espécie de aspirador institucional. Todo mundo corria, o grande amigo do Paulo Sérgio, o senador Severo Gomes, estava numa das subcomissões. Então iam lá, todos que estavam ligados àquela subcomissão, propunham coisas, a Constituição trouxe para dentro de si. Então a Constituinte de 1988, ela é uma espécie, eu brinco, de compromisso maximizador. Os indígenas, os juízes, os fazendeiros, os banqueiros, as mulheres,
todos que tinham participação e organização da sociedade civil compuseram essa coisa, e nesse momento ela deixa de ser um produto da sociedade civil, passa a ser um pacto político, e como pacto político ela dispõe de alguns elementos de coerção. Evidentemente, e aí que entra vamos dizer, a minha geração que vai surgir a partir desse projeto, nós percebemos que ali tinha um projeto feito pela sociedade civil e nós precisávamos reforçar a sociedade civil para que pudesse exigir aquilo que estava no projeto. Então, quase tudo que nós conhecemos de sociedade civil hoje no Brasil é decorrente desse movimento. Pense no movimento de consumidores, por exemplo. Não existia antes de 88. Ele passa a existir em 1986, um tal de Geraldo Alckmin se envolve, era um político envolvido com isso, né? Movimento consumidor, um tal de Fábio Feldman, que se... Veja, são formas pela qual a sociedade civil vai gestando ideias que se institucionalizam, mas essa institucionalização não põe fim, ele é o começo, então, do processo de transformação disso em realidade. Você tem que organizar a sociedade para exigir, né? Então, se a gente pegar o movimento ambientalista, o movimento de consumidores, o movimento de direitos humanos que vai surgir pós-regime militar, ou seja, que não está mais preocupado apenas com aquelas pessoas brancas que estavam sendo presas por serem opostas ao regime, mas as pessoas estão sendo paradas pela polícia, estão sendo mortas, estão sendo torturadas. Então, isso vai se organizando. E grande parte do que hoje a gente tem de sociedade civil no Brasil é um pouco o resultado, nós nos formamos a partir de uma agenda institucionalizada, mas que nós ajudamos, ou as gerações anteriores ajudaram a institucionalizar. Só para ir começando para concluir um pouco dessa ideia, né? O que me parece que aconteceu, né, dentro de tantas coisas boas dessa sociedade civil brasileira que foi capaz de nos alavancar e nos tirar do regime militar, que foi capaz de nos indicar a direção da redemocratização, que foi capaz de projetar uma Constituição e que foi capaz de se articular para exigir esse processo democrático, em algum momento ela começa a perder vitalidade. Tá? E o que nós temos a ver com isso? Eu não sei se o Paulo Sérgio ou outras pessoas também podem discordar de mim, mas me parece que um dos problemas que nós começamos a ter no Brasil é que a boa sorte de termos presidentes, né, Fernando Henrique e Lula, muito próximos da sociedade civil, gerou, em alguma medida, uma espécie de cooptação involuntária. Né? Então, você vê um movimento, especialmente no governo Fernando Henrique, quando se cria, né, por intermédio da dona Ruth Cardoso, o grande conselho, né, que muitos membros da sociedade civil vão para próximo, perto do governo, começam a colaborar com o governo e com isso vão reduzindo, em alguma medida, a sua capacidade de articulação crítica. É evidente que tinha organizações da sociedade civil que também estavam sendo instrumentalizadas, especialmente pela oposição, no caso o PT, e que vão ser um contraponto a isso. Mas na medida em que muda-se o governo, mudam-se também as proximidades e as familiaridades entre as organizações da sociedade civil e o governo. Então, a sorte de termos presidentes muito democráticos e próximos à sociedade civil fez com que a sociedade civil também perdesse, em alguma medida, a sua capacidade de ação autônoma nessas últimas décadas. É muito mais fácil nós aqui chegarmos a um acordo de por que o governo Temer é ruim, né, do que nós chegarmos a esse mesmo tipo de acordo se estivéssemos avaliando o governo Fernando Henrique ou o governo Lula, né, porque muitos de nós éramos muito mais próximos a esses governos. Né. E aí entra, e Dani, esse vai ser o último ponto da pauta que você me pediu, né? Uma das percepções que o nosso amigo em comum, Eduardo Panuzio, tem estudado, né, é de que esse processo de democratização que eu estou falando, esse processo que começa nos anos 80, um pouquinho antes no sul da Europa, mas que vai tomar a chamada terceira onda da democratização, é evidente que ele vai começar a gerar problemas nos anos 2000, por diversas razões em distintos lugares,
mas uma das coisas que é uma percepção comum é que os regimes que vão se tornando autoritários no final desse processo de democratização, a primeira vítima são as organizações da sociedade civil, né? Então, se você pegar os países da ex-União Soviética que vão retroceder no modelo da democracia para o regime autoritário, uma primeira coisa que eles vão fazer, por quê? Porque eles souberam que o regime soviético foi desestabilizado pela sociedade civil, é asfixiar a sociedade civil. Então começa a haver uma onda de legislação ao redor do mundo, restringindo a possibilidade de uma vida autônoma das organizações da sociedade civil, que vão desde regras proibindo, por exemplo, que doe-se dinheiro para as organizações da sociedade civil, que se façam reuniões, que se possa ter uma organização da sociedade civil. Então esse é um processo que não é só brasileiro. Se você for ver na Venezuela, isso vai acontecer. Se você for ver, mesmo em países onde eu não estou criticando o regime, mas a ideia de ter uma sociedade civil mais autônoma. E sociedade civil, veja, se eu falei dela como um ente virtuoso, ela também é capturável, né? Não se esqueçam que a maior organização da sociedade civil, a mais rica de todas dos Estados Unidos, é a American Rifle Association, né? Então, quer dizer, não é que tem asas e é anjo, não é isso, né? Mas o fato é que os regimes autoritários vêm e sabem como castrar as organizações da sociedade civil. Você tem, então, uma onda muito forte hoje de restrição. Nós, veja, pessoas que estão estudando isso, entendem que isso não é algo involuntário, é algo muito proposital. E em alguns países, esse é o caso brasileiro, pelo menos na nossa hipótese de trabalho do grupo que esse colega Eduardo Panucci está liderando, é de que no Brasil nós criamos uma situação que é paradoxal pelo seguinte: como você não criou regras claras que favorecem a sustentação da sociedade civil, ou seja, o financiamento da sociedade civil, basicamente todas as organizações não governamentais brasileiras dependem para a sua sobrevivência do poder público, que durante, especialmente o governo Lula, isso foi muito fomentado. Então você tem uma transferência de recursos do Estado muito clara para as organizações da sociedade civil, muitas delas que deixaram de ter o papel de autonomia crítica e passaram a ser prestadoras de serviço. Né? Eu acho que talvez o exemplo mais dramático seja o próprio Gajop, em Pernambuco, né? Que é uma organização vitalizada, de repente ela passou a gerir um programa público, que é ótimo, um programa positivo, o programa de defesa das testemunhas. Não há uma crítica nisso, mas há uma mudança de papel. Há uma mudança de papel. Eu lembro que uma vez eu estava num debate na Assembleia Legislativa criticando a FEBEM, e a presidente da FEBEM proibiu a Conectas de entrar na FEBEM, né? E eu falava, mas é inaceitável isso, porque se vocês quisessem ajudar mesmo, vocês tinham que, como as outras organizações, ir trabalhar dentro da FEBEM, né? Eu falei, então o que você está propondo é que nós sejamos sociedade servil, ou seja, na medida em que eu sirvo ao Estado, ao seu governo, aí eu tenho um status de autonomia. Então o Brasil, eu acho que passou por um período de muita fragilização. Veja, eu não estou colocando essa fragilização como intencional, um objetivo de reduzir o papel, mas tendo em vista que a nossa malha jurídica de financiamento inviabilizava, muitas organizações se aproximaram, perderam a sua capacidade crítica e evidentemente que na crise do impeachment, essas organizações têm hoje um potencial muito reduzido. Eu acho que esse é um primeiro ponto de enfrentar criticamente o que está acontecendo aí, seja porque elas eram parte, seja porque elas perderam o seu capital humano, a sua condição crítica. Então essa é uma primeira leitura, posta, por favor, à discussão. Acho que é uma tese muito polêmica, mas pelo menos gostaria de provocá-los um pouco com isso. O outro lado, e com isso eu prometo que me calo, é o fato também de que isso é muito mais profundo. Você é amigo do Philip Schmitter ou não, Paulo? Algumas não décadas. muito, não. Tá. Veja, um pouco da leitura é que essa sociedade civil, como a gente conhece, essa é uma leitura desse cientista político muito interessante, ela também é produto da sociedade industrial. Ou seja, por que existe sindicato, vai dizer o nosso velho Marx? O sindicato é uma consequência de você ter indústria, ter proletariado que se organiza. Né?
E aí ele organiza o sindicato dos jornalistas, o sindicato disso, o sindicato daquilo. Grande parte da representação e das próprias organizações, elas são fruto do modo como o trabalhador se associava. Às vezes não era só o sindicato, mas ele se associava para criar o clube de bocha, ele que se acreditava, ele vai se associando. O associativismo é, em algum sentido, uma consequência da sociedade industrial capitalista. Né? E na medida em que o capitalismo industrial se dissolve, a indústria como base de formação da classe operária vai reduzindo o seu impacto, a sociedade civil também não consegue mais se organizar como nós conhecemos e como nós vivemos. Né? E, nesse contexto, também você tem uma nova forma de comunicação que dispensa meios, que são os meios de comunicação eletrônica. Ou seja, eu não preciso do jornal do sindicato para saber o que está acontecendo. Eu busco na internet, os jornais vão perdendo a sua expressão e nós ainda não conseguimos nos reorganizar num mundo onde os meios, né, o partido político, a associação, o jornal, não tem mais a importância que tinham há 30, 40 anos atrás, há 80 anos atrás. Né? Porque nós temos a sensação de que nós participamos diretamente via rede, de que nós nos informamos sem intermediário. Então eu acho que a sociedade civil vive uma espécie realmente de crise para saber como nós nos reinventamos. A Primavera Árabe foi uma espécie de, ufa, nós somos capazes, a sociedade civil nesse novo modelo, ela é capaz de se organizar. Mas o resultado foi um fiasco, né? Não só no Egito, onde começou, mas em vários outros países, talvez a Tunísia seja uma exceção. Mas o fato é que nós não sabemos ainda, né, como fazer novos quintais da amêndoa. Como é que nós sentamos, nos organizamos, falamos pessoalmente, e essa talvez seja quintal, Então esse talvez seja o grande desafio que eu digo, não é só um desafio da crise brasileira. Há um outro desafio maior, que é de que maneira realmente as pessoas vão se organizar nesse mundo que é pautado por relações aparentemente diretas por intermédio da internet, onde o papel dos organizadores, dos chamados formadores da opinião pública, se dissolveu. Né? A importância que tinha para cada um de nós, né? Acordar e ler lá o Cláudio Abramo na Folha, falar o que eu vou falar quando eu chegar na faculdade. Isso não existe mais. Ninguém lê alguma coisa para formar, a não ser você ler diversificado. Quer dizer, então eu acho que esse é o nosso grande desafio, de que maneira nós nos tornamos novamente relevantes enquanto uma voz autônoma dentro do debate público em qualquer país do mundo. Diga lá. Então, essas figuras políticas são políticas, né? O Sérgio Moro, o Dallagnol, que funcionam um pouco assim como farol, né? de pautas para a sociedade civil, a pauta da corrupção. Você não vê isso como um movimento da sociedade civil? Ou isso é induzido por atores políticos clássicos, como é o caso do judiciário? Então, pergunta danada, né? Bom, em primeiro lugar, não são atores da sociedade civil. Não. Isso, aliás, é uma grande confusão, se eu falei bem da Constituição, acho que uma grande confusão é confundir o Ministério Público como representante da sociedade civil. Confusão que foi feita, por um lado, por membros da sociedade civil, confusão que foi feita, por outro lado, pelo Ministério Público, que se colocou nessa posição. Né? Eu tive muitas conversas boas com o pessoal indigenista, por exemplo. Né? A hora que eles começaram a perceber que eles tinham reivindicações, chegavam lá no Ministério Público, o Ministério Público não dava seguimento. Mas, pô, se vocês não vão fazer isso, não, nós temos autonomia. Autonomia em relação a quem? Autonomia em relação à sociedade civil. Quando o Paulo Sérgio fala que a gente criou a Conectas, uma das razões de criar um escritório jurídico na Conectas era porque eu não queria mais depender do Ministério Público. Se eu quero processar alguém, eu processo diretamente. Porque o Ministério Público tem a sua própria agenda, que é uma agenda de poder do Ministério Público, uma agenda institucional. Não é uma crítica, quer dizer, ela é uma instituição pública, ela segue um pouco as regras de qualquer instituição pública. Maximizar a sua posição. Tá? Agora, como a maximização da sua posição, do seu poder, isso é engenharia institucional, depende dela fazer uma série de coisas boas para o público, ela vai fazer. O cara que inventou esse negócio chamado Constituição, o Madison, ia falar isso, dispõe as instituições de forma
a que elas, buscando maximizar os seus interesses, gerem algum tipo de bem público. É isso. Né? Então, veja, eu não vejo o Ministério Público ou o Judiciário como organizações da sociedade civil. Ora, o fato é que a ação deles gerou uma alta movimentação das organizações, né? E acho que o 2013 e aquelas manifestações um pouco tem esse significado. Né? A dúvida, e aí foi sociedade civil ou foi sociedade? Porque são coisas um pouco distintas. Parece que eu estou falando de fantasma, né? Tem fantasma de um jeito e fantasma de outro. Não é? Quando ele está falando de sociedade civil organizada, nós estamos falando de gente que se organiza juridicamente, estabelece, tem propostas, tem clareza disso. É diferente de eu levar a minha filha para uma... Veja, as coisas não têm essas fronteiras. Então, eu acho que o que aconteceu ali é a gente pode até bater um papo, acho que nessa sala todos têm as suas opiniões específicas sobre o que aconteceu em 2013. Eu vou falar em um segundo. Eu acho que aquilo é ao mesmo tempo o resultado de um processo de um país que, ao se democratizar e dar às novas gerações uma expectativa de que eles eram sujeitos de direitos, tá? Você lembra que começa com o transporte, os meninos do passe livre, depois passa para a escola padrão FIFA, hospital padrão, eu brinco que nunca vi um grupo tão conservador nas suas demandas, porque ninguém falou assim, eu quero quebrar o capitalismo, era assim, eu quero o que a Constituição me promete, eu quero saúde adequada, eu quero educação adequada, não era nada, eu quero uma representação política que não seja corrupta. Né? Então veja, aquilo talvez tenha sido o sucesso do que o Brasil fez em 20 e poucos anos de democracia. Deu a uma nova geração uma perspectiva de que eles poderiam demandar isso, que era legítimo a todos demandarem isso. Né? Ao mesmo tempo, aquilo era o significado de que algo no sistema político não estava andando bem. Ou seja, de que o sistema político, num primeiro momento achava-se que era apenas um partido pintado de vermelho, do demo, que estava praticando aquilo, depois a gente percebeu que a prática era absolutamente genérica. O Aécio estava na mesma situação do que o outro. Então, veja, algo ocorreu dentro dessa democracia onde ela foi capaz de colocar um processo de transformação em marcha, fazer com que as pessoas exigissem seus direitos, mas o sistema político se tornou muito promíscuo. Né? Eu acho que é esse embate. Acho, inclusive, que o presidencialismo de coalizão, ele é um gerador da necessidade de cooptação do Congresso e isso só se dá de maneira fluida, como se deu no governo Fernando Henrique e em parte do governo Lula. Isso é uma tese, professor, depois a gente isso daria um projeto de pesquisa bom, de que ele só era viável, os padrões de cooptação que foram utilizados nesses dois governos muito bem sucedidos, porque o Estado de Direito era muito fraco. Na medida em que o Estado de Direito se fortaleceu, que o Ministério Público se fortaleceu, que o Judiciário se fortaleceu, que se criou uma lei de, como é que chama, da barganha? Da delação premiada, que foi uma resposta da Dilma à pressão das ruas por controle da corrupção, e isso dispara, então, você empodera muito rapidamente essas instituições que já estavam fortes, e elas vão para cima do sistema político. Então, ao meu ver, o que acontece num primeiro momento é um confronto entre um sistema jurídico empoderado e um sistema político razoavelmente corrompido, que era assim desde sempre. Né? Mas quando ele se defrontou com um novo resultado positivo do processo democrático, que foi o fortalecimento institucional das instituições de aplicação da lei, você tem uma crise. Né? Essa é uma leitura que provavelmente, se eventualmente ela tiver alguma pertinência, compôs-se com 10 outros fatores. Tá? Eu não estou dizendo esse é o fator determinante, mas esse provavelmente tenha sido um fator que corroborou. É uma crise de confronto entre um país que quer ser mais democrático, que tem instituições mais fortes e que tem uma política tradicional que não foi capaz de ler essas mudanças que ela própria provocou. Eu fico às vezes chocado quando eu vejo, mas como é que esse cara, ele estava preso e estava ainda negociando, qualquer um deles, todos fizeram isso. Eles não se deram conta de que eles criaram a lei de transparência, eles criaram a lei de acesso a informações, eles criaram a lei eu estou com um ato, não consigo lembrar, da barganha da...
eles criaram tudo isso. Isso ia devorá-los. Isso era incompatível. Sabe como é que eles criam, né? Muitas vezes eles criam sem saber que estão criando. Muitas Passa vezes- projeto, É você lógico. sabe como é que é, né? Passa projeto, não sabe nem o que está aprovando. Mas direito. tinha gente ali que tinha Não, noção sim. do que estava acontecendo. Quer dizer, o ministro Eduardo Cardoso certamente Claro. sabia. Aquilo saiu dali, né? E muitas vezes. Então, veja, agora, esse Brasil, acho que é um confronto entre o Brasil que quer se modernizar e um Brasil muito tradicional. Agora, lógico que no meio de tudo isso tem os derrotados de um Brasil que vai se democratizando, que não toleram essa democratização, que pegaram uma carona enorme em 2013. Né? E aí eu acho que 2013 vai se transformando numa coisa muito diferente da sua origem. Né? Por isso é que agora a gente vê que era necessário fazer aquilo naquele momento para desarticular o PT, mas não é mais verdade agora quando é para impedir ou para punir o PSDB. Né? Então é uma mudança. O Supremo hoje é o emblema dessa crise. Né? Quer dizer, os ministros que empurraram, que foram os grandes fortalezas para que a Operação Lava Jato fosse à frente, ministro Gilmar Ferreira Mendes, hoje é aquele que está na retaguarda tentando desarticular toda a operação. Né? Por quê? Porque mudou o réu. Será que é só por isso ou porque desestabilizou num nível que entrou todo mundo em pânico? Assim? Eu acho que cada um de nós pode ter uma interpretação. Olha, é muito significativo que você tenha tido um Supremo que vai para um lado e aí volta. Né? E está num processo de desconstrução. Será que eles são tão assim temerosos? Acham que isso vai gerar? Esse é eu acho que, por exemplo, o voto do ministro Gilmar Ferreira Mendes no TSE, quando ele diz, olha, aquilo é algo que é uma prova nos autos, né? Desculpa o trocadilho, onde ele vai falar, olha, muito embora evidentemente haja um delito aqui, essa eleição claramente deveria ser invalidada, no entanto, se eu fizer isso, isso pode gerar um caos e a minha função como juiz não é aplicar a lei, minha função é estabilizar o sistema. Ponto. Né? E ele estabiliza. É o modo como ele lê essa realidade. Ele pode ter uma justificativa como essa. Eu vou estabilizar o sistema, ora a lei. Não vou aplicar a lei. Eu acho que esse é o momento que a gente está... Veja, eu estou dando pinceladas de algumas interpretações, por favor. Eu tenho noção clara de que ninguém compreende esse momento como um todo, de que é impossível isso nas ciências sociais, e também as relações de causalidade são muito difíceis de serem estabelecidas. Né? Mas do meu lado institucional, jurídico, eu acho que isso pode ser uma descrição plausível. Né? A primeira descrição da minha amiga Maria Hermínia, de que nós vivemos uma revolução tocquevilleana, ou seja, as pessoas passaram a acreditar que têm direitos, foram exigir esses direitos, e o sistema foi incapaz de dar conta disso, e portanto isso gera uma espécie de crise, e quem era contra o governo do PT aproveitou esse momento, evidente, para jogar muito combustível naquela instabilização, e agora que já carburou aquele partido, aí você quer estabilizar, agora você não quer mais estabilizar. Né? E é muito difícil. Enfim. Eu vou falar uma coisa, é isso que eu ia falar. Quando vocês quiserem fazer perguntas, É, vocês eu- puderem só mostrar aqui, né? Uma, duas, Diga. então ali tem. Vou fazer uma perguntinha. Você estava no início da sua fala, acho que um pouco ensaiou um pouco para analisar a questão da sociedade civil nos dias de hoje. Né? Isso é porque a Dani pediu. Não, a ideia é a seguinte, quando você fala do processo constituinte, evidentemente que a sociedade civil naquele momento, ela conseguiu infundir uma coisa que é a chamada esperança. Né? Uhum. Eu queria que você talvez sintetizasse um pouco do momento e tentasse, através da sua lente, nos dizer em que fase está a sociedade civil brasileira nesse momento. O que está acontecendo com ela, o que ela está propondo, qual é a leitura que você faz. E, até lá dessa pergunta, é a seguinte indagação. Você não acha que a sociedade civil está muito na expectativa dos poderes, especialmente o poder judiciário? Quer dizer, você não imagina que o poder judiciário é um fator, por um lado, positivo em algumas coisas, mas também algo paralisante. Isso que eu queria te Tá. dar. Então vamos começar por essa última parte, que é talvez a única que eu possa oferecer algum diálogo. Você tem absoluta razão. Né? E um pouco do que a sua... Como é que é o seu nome? Desculpa. Maria Eugênia. Maria Eugênia colocou. Né?
Veja, eu acho que o Poder Judiciário, o Ministério Público, a comunidade jurídica em geral, normalmente ela falando isso em termos históricos, ela é voltada à conservação da ordem, da estabilidade. Muito difícil a comunidade jurídica desestabilizar algo, né? Há eventos quando isso ocorre. Eu acho que nós estamos assistindo um processo onde a sociedade, a comunidade jurídica foi particularmente ativa na desestabilização, não só do governo, Dilma, acho que sim, mas também das práticas de corrupção, né? E isso fez com que a sociedade civil um pouco aderisse a esse negócio e se tornasse caudatária desse processo, que não é dela, tá? Então eu concordo com a sua análise. Passivamente ela seguiu isso, eu estou desobrigado, o Moro faz por mim, eu estou desobrigado, o Dallagnol faz, né? Veja, agora, ainda que eles fossem bem-sucedidos, o que eu acho que hoje há grandes dúvidas de que eles serão bem-sucedidos, o fato é que eles não são capazes de propor qualquer coisa. Eu acho que esse é o desafio, que é quando eu falava qual era a função da sociedade civil, criticar, desestabilizar e desenhar propostas, construir projetos de nação, projetos setoriais, muitas vezes, para a saúde, para os direitos humanos, para o meio ambiente, que tudo isso é construção da sociedade civil. Certamente não vai ser o Ministério Público e o Judiciário que vão fazer isso, tá? Então, se alguém acredita que eles vão resolver o problema, não vão resolver o problema. Não vão resolver o problema. Eles podem até resolver um tipo de problema, ou melhor, eles podem até ter um impacto muito positivo a um país que tem um padrão de corrupção histórico brutal e que isso não é tolerável, não deve ser tolerável, e eles eram corresponsáveis nessa tolerância. De repente mudaram por uma série de razões, passaram a lutar contra isso, e isso seja uma peça positiva dentro desse processo histórico. Agora, se a sociedade civil não for capaz de reconstruir uma vez, e esse é o drama, talvez, do momento político, você está calado, mas por favor, resista. É que talvez nós tenhamos vivido outros momentos, é o que eu estou chamando de tração, é o seguinte: você tinha uma outra força política que, quando uma começa a perder potência, a outra ocupa o espaço, né? Se você pensar o que fez o PMDB, né, com Ulisses, com Montoro, com mesmo Tancredo, que foi um chegado de última hora, eles trazem, quer dizer, na hora que os militares começam a perder, eles alavancam a partir da sociedade civil, tomando em conta os projetos da sociedade civil, eles são capazes de fazer isso. O grande problema do Brasil, em alguma medida, é que todos os partidos foram afetados. Todos, incondicionalmente. Só não foram os afetados os irrelevantes. Daí é o nosso drama. Como é que a gente vai fazer? Como é que você vai reconstruir politicamente? A rede. Puxa, mas a rede não se movimenta como ator político, ele se movimenta talvez até como uma sociedade civil muito fragilizada. Então você não tem, dentro do espaço político, alguém que seja capaz de direcionar. Veja, a ação de derrubada da Dilma, ela só funcionou na medida em que alguém se colocou como um ator político que iria se substituir. Na medida em que se definiu que o PMDB assumiria o poder, que tinha um projeto ali muito de tomada de poder, o sistema fez assim. Quer dizer, a gente sempre tem que pensar que a Dilma não foi impeachmentada, ela foi impeachmentada porque ela perdeu os votos no Congresso, ela não tinha um terço para defendê-la. O que aconteceu com o Congresso? Na hora que ele viu um projeto de poder mais sedutor, ele mudou de posição. Tá? Então eu acho que, veja, as outras perguntas são muito filosóficas, mas eu acho sim o nosso desafio um pouco como é que a gente faz para criar discurso num ambiente onde não tem atores políticos capazes de vocalizar o discurso. O Paulo César escreveu um negócio, o Montoro dizia no dia seguinte. Isso faz sem nenhum demérito, quem que é que vai reproduzir um discurso sobre o Brasil hoje? Quais são os atores políticos que vocês veem falar sobre o Brasil? Da ponte para o futuro? A gente tem 3 perguntas, 1, 2, 3. Acho que só queria fazer uma curva um pouco na conversa,
A gente trabalha numa fundação e tem como eixo estratégico o fortalecimento das organizações da sociedade civil. E aí, eu estava ouvindo você falar da Conectas, né? Eu fui voluntária lá para lidar com, enfim, fiz a linha de frente ali com a AMAR. E aí fui acompanhando um movimento que é instituições como a AMAR, que lutavam pela garantia dos direitos. A AMAR é a Associação das Mães dos Jovens que estavam antes na FEBEM e depois na casa. Eu acompanhei um movimento que é instituições como a AMAR virarem centros de convivência e fortalecimento de vínculos, então partir para atendimento direto de criança e adolescente, ser financiada daí pelo governo federal via os editais de SUAS e tal, e agora, enfim, não tem mais dinheiro, né? Isso. E aí fiquei pensando, a gente, no lugar de fundação que financia projetos, enfim, se você enxerga algum papel diferenciado, porque acho que tem essa coisa de um financiamento, ampliar, acho que fontes de financiamento dessas organizações, ou, sei lá, olhar para a missão novamente dessas organizações, mas se existiria algum papel de fundações empresariais com relação ao fortalecimento dessas organizações que eram pequenas e tinham clareza do seu propósito e que agora... Mas eu acho que muito, né? Veja, há um problema do marco legal, essa foi uma irritação minha muito grande com a Secretaria da Presidência, dos governos do PT, como é que era o nome dele? O Gilberto Carvalho. Vocês têm que resolver o problema do financiamento da sociedade civil, vocês precisam mudar o marco da sociedade civil, vocês precisam resolver as questões tributárias, etc. Por quê? E olha, isso foi um embate longo com eles, né? Por quê? Porque senão uma hora acaba esse governo, o desfinanciamento da sociedade civil vai ser brutal. Dito e feito, acabou antes do que se imaginava e, né, a grande parte das organizações simplesmente ficaram ao relento. Não tem como sobreviver. Organizações importantes, ainda que façam serviços importantes, deixaram de ser exatamente. Então, veja, esse é um diálogo, por exemplo, que dá para se ter junto ao GIF. Né? Eu tive várias vezes nesses congressos últimos do GIF, a NECA Setúbal, que eu dirijo, o GIF tem muita clareza disso. O GIF concentra todas, ou as principais fundações de natureza empresarial do Brasil. Né? E quando você pega para quem que eles dão dinheiro, predominantemente eles dão dinheiro para eles próprios. Né? Primeiro, é quase tudo para educação, enfim, é ótimo, quanto mais dinheiro para educação, melhor. No entanto, são projetos que as empresas ou as fundações empresariais, elas próprias fazem. Né? Então, isso não se assemelha muito com o modelo de financiamento autônomo da sociedade civil que se forjou em alguns países há muito tempo. Quer dizer, a Ford Fundação é uma fundação que lá no início do século XX, o milionário fez um aporte, a família se afastou, ela ganhou uma institucionalidade e ela foi financiar o movimento contra o regime militar. Né? O núcleo. O núcleo. Né? Ela foi financiar o Mandela, ela foi... Veja, então ela se descola. Tá? Se você pegar agora, ele estava começando a Open Society do Jorge Soros, é isso, 1 bilhão por ano é gasto. A Fundação Soros dá $1 bilhão por ano para as causas mais libertárias do mundo. Agora, é um dinheiro que sai de um bolso e vai para o outro. O Soros, eu já vi ele falando algumas vezes, ele diz o seguinte, para os boards, os membros do board dele, ele falou assim, uma vez todo mundo se assustou porque ele chegou numa reunião em Budapeste e falou assim, reuni vocês todos aqui porque eu estou morrendo. Foi um constrangimento. Né? Não é nada de especial, eu estou velho, vou morrer em breve e eu gostaria que vocês gastassem o meu dinheiro tomando os mesmos riscos que eu tomei para ganhá-lo. Olha a concepção de uma fundação. Né? De que você tem que ter, evidente, o mecanismo para que a sociedade seja autônoma. Essa é um pouco a nossa linha lá de pesquisa sobre democracia e sociedade civil, de que maneira eu garanto a sustentabilidade para as organizações da sociedade civil. Acho que isso é uma discussão que as fundações brasileiras, ainda que empresariais, têm que levar a sério. Elas perceberam o que significa uma crise da democracia. Quantos por cento do PIB nós perdemos nessa brincadeira de 2014 para cá? A democracia instável é uma democracia que tem efeitos econômicos perversíssimos. Então, uma das
coisa é que hoje eu acho que parte do capital brasileiro, não que está apoiando o Bolsonaro, mas parte do capital, ele tem clareza de que a democracia é vamos dizer, um mecanismo que assegura uma certa estabilidade da economia. E que eles perdem muito com essa estabilidade. Então eu espero que as fundações brasileiras comecem a se atentar mais de que tem que investir em coisas que não são diretamente ligadas à sua marca. Não é? Porque eu vou fazer alguma coisa para que as crianças apareçam mais penteadinhas, etc. Mas porque isso gera riqueza para a minha marca. Não. Tem uma coisa muito maior e sociedade civil é financiada pelo setor produtivo. Se não for pelo setor produtivo, é pelo Estado. Só tem essas duas alternativas. Bom, eu sou de antes da Constituição, né? Então queria voltar à questão constitucional, porque a gente está formando um grupo de velhos e novos ativistas tentando pensar o nosso país nas ameaças de hoje. A gente vê um grande crescimento da intolerância, de teses fascistas estando surgindo, e a gente sempre se pega elogiando a Constituição de 88, que para a nossa geração foi uma grande conquista. E a sensação que dá e a percepção que a gente tem é que ela realmente foi a melhor Constituição que o país já teve, mas que ela também foi aprovada logo após um regime militar e com determinados limites que permitiram que a gente tivesse esse Estado. As pessoas votam baseadas nas informações, nas coisas que leem ou que não leem. Muitas vezes leem nas redes sociais sem nenhum aprofundamento. E você tem como resultado, você tem partidos como candidatos, mas na hora que eles são eleitos, você tem bancadas de interesse de classe. Então as pessoas tentam de alguma forma, na mídia, dizer que a luta de classe acabou, mas na hora que eles sentam no Congresso, eles votam como classe. Por exemplo, bancada ruralista. É uma classe que tem 1/3, talvez, do Congresso ou mais, e que representa menos de 1% da população brasileira. Mas, como classe, na hora de votar e determinar, eles têm 1/3. Aí você vai para as bancadas, que são bancadas da bala. E, então, queria um pouco saber a sua reflexão sobre: é uma democracia que a gente conquistou ou é a ditadura da burguesia? Que põe um limite, é assim, olha, vocês podem votar em quem vocês quiserem, mas a gente vai vendê-los como sabão em pó. Então, vocês estão fazendo certamente perguntas que eu não sei responder. Muitas delas. Porque essa é a nossa angústia. Mas para o futuro. deixa eu voltar à minha mediocridade institucional, como um advogado constitucionalista que olha para isso. Eu acho que na Constituinte, que a gente está falando tão bem, ela teve problemas. Eu por acaso, estou relendo um pouco da história da Constituinte, até por causa dos 30 anos eu estou querendo entender o que aconteceu ali. Uma das coisas que mais me surpreende é a falta de visão dos partícipes. Quer dizer, as ideias mais importantes durante a Constituinte, de quem mandava mesmo, são duas. Primeiro, isso vai gerar golpe ou não vai gerar golpe? Isso vai irritar os militares? Não vai. Isso era um problema. Que é um problema muito importante. Se fizesse uma coisa que fosse vetada, mas isso era uma obsessão, isso volta o tempo todo. A outra era a discussão sobre os 5 anos do Sarney, 4 anos, né? E o parlamentarismo entra um pouquinho nisso. Mas é muito, quando você olha outros anais de constituintes franceses, americanos, os caras estão discutindo com o David Hume qual seria melhor. Nada. É muito raso, né? E esse mecanismo criado pelo Fernando Henrique, que é o mecanismo das subcomissões, ele foi um mecanismo de sucção realmente de interesses dos mais legítimos aos mais ilegítimos, mas fragmentários, né? Por isso que eu chamo que ela é um compromisso maximizador. Todo mundo ganhou o que queria. Evidente que num pacto onde todo mundo ganha o que quer, ele é muito difícil ser realizado depois, porque muitas das coisas que se ganharam eram conflitantes. Mas para voltar à sua questão, que eu acho que é o essencial. O modelo político que a gente criou, ou seja, o sistema presidencialista com um regime de voto proporcional, que é esse voto aqui
né? Você vota quase que na legenda, etc. Todo mundo sabe o que é isso, não preciso explicar. Mas o voto gera necessariamente uma explosão de partidos, ou seja, você tem muitos partidos políticos. É o desenho institucional brasileiro que incentiva a criação de partidos. Né? Só para, desculpa, talvez eu esteja falando, mas para quem não é muito da área. No Brasil, na Inglaterra, o país é esquadrinhado em distritos. Cada distrito elege um membro do parlamento. Certo? Então, qual é a consequência mais ou menos lógica disso? Chamada Lei de Diverger. Lembra disso? Do Maurício Diverger, que era um cientista político francês. É que, se eu fizer um discurso muito radical, eu não ganho. Se eu fizer o discurso Partido dos Aposentados, a não ser que seja num distrito na Flórida, talvez eu consiga, né? Mas, então, tende a dois partidos, um à esquerda, outro mais à direita. Partido Conservador, Trabalhista na Inglaterra, Democratas, Republicanos nos Estados Unidos. Há uma tendência a número menor de partidos. No Brasil, o nosso distrito tem 70 vencedores. Então, no estado de São Paulo, quando você vota, o teu voto vai lá, vai ser computado, mas tem 70 pessoas que vão ganhar uma posição. Então, isso gera o quê? Que eu posso montar um partidinho pequenininho que se identifique com uma causa muito pequena, que eu tenho chance de ter uns 70 avos do Congresso e, portanto, eleger meu partido. Associado a isso, eu tenho um fundo partidário que gera um incentivo. Se eu conseguir um partido, eu recebo uma mesada do governo. Então virou um grande negócio. Quando a gente vê aquelas barbaridades na televisão, porque aquilo é um grande negócio. É bom criar um partido, você ganha um dinheiro público que vem para você. Além do mais, você negocia com os partidos grandes, dá o tempo para formar o tempo deles na televisão, e se ele for bem sucedido a sua coligação, você tira o naquinho do poder. Então, quer dizer, você criou um sistema onde o parlamento é a representação dos interesses mais difusos da sociedade. E o presidente é o único que, em alguma medida, representa... Desculpa, o contrário. O presidente é o único que representa os interesses difusos da sociedade. E o parlamento representa os interesses específicos dos grupos que conseguiram fazê-lo membro do parlamento. Então é a Bíblia, a bala, etc. Né? Então me parecia que a gente tinha um sistema onde o parlamento quer aprovar as coisas mais escusas e o presidente da República fica negociando. Né? Então o parlamento quer fazer a pena de morte. Então o Sérgio chega lá para o Fernando Henrique e fala, não pode. Aí o Fernando Henrique manda o Jobim e fala, olha, não vai passar. Se passar, eu veto. Agora quer reduzir a idade penal. Não pode. Quero trabalho escravo. Não pode. Então, o presidente, ele tem potência para fazer causas eventualmente contrárias aos interesses do parlamento, né? Das bancadas, da Bíblia, da bala, porque ele representa a nação e ele tem uma agenda muito grande. Né? Eu acho que o sistema político brasileiro funcionou assim durante esses governos. O que aconteceu? Como o presidente Temer não é um presidente eleito pela nação, ele é, na realidade, um membro do baixo clero da Câmara dos Deputados, ele representa exatamente essa lógica dos interesses corporativos, no caso dele mais a PM, etc. Então, ele não tem como segurar. E é por isso que nós estamos tendo uma vitória do partido. O presidente com 3% aprova tudo. Como é que você explica isso? Na verdade, ele não é um presidente de 3%, ele é o parlamento. É o parlamento que está aprovando todas as suas agendas. Então, eu te diria, nós temos uma democracia muito disfuncional do ponto de vista da sua arquitetura institucional. A gente precisa corrigir isso, e só eles podem corrigir isso, então esse é o drama. Agora, outra coisa eu acho, não vou falar, é desigualdade. Quer dizer, é muito difícil uma democracia funcionar bem com desigualdade. Eu só queria dizer uma coisa. Oscar disse que não estava dizendo nada. Só para confirmar o que você está dizendo. Na realidade, esse sistema esse sistema disfuncional político, em termos baseado como é que é o presidencialismo De coalizão. que o Fernando Henrique chamou de vários caracteres, e cooptação, tanto a aliança, tanto no Fernando Henrique como no Lula, era a mesma. A única diferença é que o Fernando não tinha o PT e do Lula não tinha o PSDB. Os outros componentes eram iguais. Agora, o que fazia a diferença, muito ali do que ele está dizendo, é que, na verdade, tanto um como o outro
sabia lidar admiravelmente com esses criminosos, inclusive o presidente Renan. Todos os criminosos de Gedé, todos foram ministros. De todos os governos. O ministro da Justiça, Renan Fernando, Calheiros. o Renan e o de Goiás, o Iris Rezende, ele ia nomear, só uma piada, ele ia nomear o filho do Magalhães, que comentou Ricardo Magalhães. Aí o presidente, o Fernando Henrique Conceição Índio, diz assim, eu acho que você não ia combinar muito com ele. Quer dizer, em termos da estabilidade do sistema, eles sabiam lidar com isso. Mas a questão é que tanto um como o outro, só vou ficar no Fernando Henrique e o Lula, os dois que nós participamos mais. Eles tinham uma noção que veio da Constituinte de 88, só para falar dessa questão dos direitos humanos. Uma vez que eu tive que falar com o secretário-geral da ONU, alguém me dizia, mas Paulo, diz que tem uma continuidade, 16 anos foi uma continuidade de direitos humanos. Então, havia um limite para a criminalidade desse sistema político criminal. Isso mudou com a atual administração. Por exemplo, alguma coisa que para os dois anteriores era absolutamente, eu só vou dar esse exemplo para parar de falar, o trabalho escravo. O primeiro presidente da República a lidar com o trabalho forçado, o trabalho escravo, foi o presidente Fernando Henrique. Que o Lula manteve a mesma estrutura e avançou. Agora, para esse atual direção, não faz a mínima. O trabalho forçado, escravo, isso não tem a menor importância. Então, a diferença é que os dois, isso é uma fragilidade no sentido que o Oscar está falando, os dois tinham esses limites em termos do que é admissível, em termos da participação que eles tiveram na luta contra a ditadura, na construção da Constituinte. Então, eles viveram, os governos puderam realizar isso na nossa área, que eu estou dizendo basicamente a questão dos direitos humanos, ainda com todas as limitações aqui mencionadas, é porque o presidente da República era capaz de ter esse centro de limitação da fisiologia, não é isso? Acho que sim. Né? E existia esse embate, nós vimos esse embate muito forte entre um presidente que tem uma representação maior do Brasil, do projeto do Brasil, e o parlamento predatório. Sozinho governa o país. E é esse parlamento com essas características, né? Que eu acho que também são fruto do desenho institucional e da política brasileira. Aí toda a questão da dificuldade de votar quando você tem uma sociedade muito pouco letrada, etc, etc. Aqui tem a Isabela e a Gladys. Eu queria perguntar uma questão, Oscar, que eu vi a sua entrevista lá no Sérgio Conte, e, assim, é uma preocupação que a gente tem, que é posto, que a fragilidade das instituições políticas abre muito espaço para vários aventureiros e especialmente a questão do crime organizado e tudo mais, né? Coisa que se fala muito pouco no Brasil, né? A minha pergunta é, como você vê a questão hoje do crime organizado, que talvez seja a nossa sociedade civil mais organizada, né? Frente a este momento que a gente está vivendo, né? A gente teve aquela situação no Rio, mas parece que são pessoas mais de fora que falam sobre isso do que as pessoas do Brasil, né? Eu estou acabando de ler aquele segundo livro do Misha Glenn, né? Que fez sobre o NEM, né? E sobre a máfia global. Então, como é que você vê esse momento frente a essa questão desse crime organizado no crescimento atroz? Em inglês fica bonitinho, né? Porque fala uncivil society, né? Existe uma sociedade não civil, né? Que é o crime organizado, é uma parte potente dessa sociedade não civil. Veja, eu acho que também o núcleo de estudos da violência, 30 anos atrás, talvez, já começasse a perceber isso, né? Começava a se perceber que existia... ou seja, como é que era mesmo o nosso amigo Emílio de la Sopa, né? Que ele falava o seguinte, que o Brasil tinha um estado de exceção e um estado de direito, né? É um estado de exceção paralela. O estado de exceção paralelo. E aí começou a surgir esse debate dentro do núcleo, não sei quem formulou, de que na realidade não havia, eu acho que foi o Emílio, que não havia um estado de exceção paralelo. Existia um conluio, ou seja,
Então, quando você começava a olhar as relações das polícias com o bicho, para ficar numa coisa muito ingênua, mas se você fosse começar a ver com o tráfico, você já via que começava a haver uma justa posição. Não existia a lei e o crime. Eles tinham um convívio, né? Os transportes públicos. Em muitas cidades, que a gente está vendo no Rio, ou que se viu com o PCC aqui em São Paulo. Então, essas coisas começaram a se conjugar de uma maneira mais intensa. Tá? E veja, não são só nas periferias. Muita gente fala, o crime organizado nas fronteiras do Brasil com a Colômbia, com a Bolívia. Tá? Não é só isso. Né? Por isso que se fala, a Assembleia Legislativa de Rondônia é um desastre. Mas não era só isso, era a Câmara Municipal de São Paulo. Tá? Então, como também as administrações municipais, com toda a discussão de transporte público, começaram a conluir com o crime organizado, uma vez que o transporte muitas vezes começou a se aproximar também do crime organizado, vamos dizer, mais duro, né, do tráfico. Eu acho que o Brasil foi sendo leniente, nós perdemos, quer dizer, como não fizemos uma reforma das instituições de aplicação da lei junto em 1988, elas não mudaram, né? Elas praticavam certos crimes de criminalidade, continuaram praticando e foram mudando os seus negócios, foram se adaptando ao novo tipo de crime. Né? Então a gente não tem ação pública contra o crime organizado. O Brasil passou muitos anos à mercê do crime organizado e as suas instituições eram parte disso. Não é só o Brasil, né? Não. Da Inglaterra, você está falando, eu estou lembrando de Birmingham, as famílias McDonald, que viram os grandes industriais de automóveis ingleses. Sim, se você for pegar os Com a máfia, a briga da máfia. Você tem toda a razão. Essa é a história. Agora, a questão é de que maneira que você consegue, num determinado ponto, eu não conheço na Inglaterra, em Chicago, você fala, peraí, não podemos estarmos à mercê, sermos capturados pelo, no caso, o tráfico de bebidas alcoólicas. Enfim, então agora, o Brasil ele foi piorando, nós fomos perdendo capacidade, o crime organizado foi ocupando, quer dizer, e um dos grandes problemas, quando você olha, é que muitos membros do parlamento são ligados a isso. Tá? O parlamento do Rio de Janeiro talvez só seja para não usar nenhuma coisa que é impressionice minha. Eu estava dando aula essa semana e um dos casos, um colega meu falou, os casos, se você prestou atenção nesse caso, eu não tinha lido. Era o caso de Rondônia, tá? Que está por trás de toda essa discussão que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. Pode prender o Pisciani ou não pode prender o Pisciani? Veja, a Constituição é muito clara. Prender um membro do Congresso, você tem que encaminhar para a casa, para que a casa decida se a pessoa mantém-se preso ou não. A Polícia Federal prende o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. E aí a Assembleia Legislativa não quer que ele seja preso, quer soltar. Vai para o Supremo. A nossa Carmen Lúcia olha o negócio e fala assim, mas espera aí, são 25 membros na Assembleia Legislativa de Rondônia. 23 estão sendo investigados pelo envolvimento com o problema. Eu posso aplicar a Constituição. A Constituição é clara, ninguém tem dúvida. Qualquer um nessa sala que abra o artigo 53, parágrafo 2, está escrito lá. Mas se eu deixar, esses caras evidentemente vão soltar o coleguinha deles. Então não deixo. Pronto, acabou, deixa o cara preso lá. Foi esse mesmo precedente que leva ao Cunha. No Cunha, mas peraí, esse cara está pegando e está usando o poder dele de presidente para impedir que o comitê de conselho de ética investigue, etc. Bom, vamos tirar esse cara. A Constituição não diz muito certo que podia fazer isso. Então, veja, eu acho que o Brasil está sendo corroído, o crime organizado é uma parte disso, e é muito difícil lutar porque as instituições que você tem para lutar, muitas delas estão comprometidas. Eu quando leio como é que eu leio a reação do Ministério Público, de parte da Justiça, parte do Ministério Público, parte da Justiça, e parte da Polícia Federal. É um pouco uma revolução burocrática dos caras falam, não, isso não dá mais. E aí, tem abuso? Tem, mas é uma reação de algum corpo do Estado que por algum motivo, a gente não sabe bem,
né, ele não está sendo complacente como os seus colegas eram. Talvez porque os outros não tinham a percepção do problema como se teve, o problema pode ter crescido, eu não sei. É uma nova geração, é mais bem preparado. O foco também, né? O foco. Anos atrás, quem é que sabia o nome do ministro do Supremo, se não fosse do direito? Isso. Todo mundo sabe, tem um foco também, uma cobrança. Né? Eu acho que, assim, para respondê-la diretamente, eu acho que o crime organizado é um problema enorme, que a gente não sabe como resolver e que corrói. Ele é corrosivo. E você não vê forças políticas se debatendo, a não ser retoricamente de maneira falsa. Tá? Então você vê, é fácil. Contra o crime, você vai ver quem são os principais doadores. Alguns políticos são crimes do crime organizado. Cara, eu não sou especialista em internet, isso tudo me assusta. Tá? Eu acho que é um novo modelo. Eu não vejo as pessoas tendo clareza. Eu acho que quando ela surgiu, houve uma grande expectativa positiva. Tem vários estudos de gente, agora a democracia, as velhas ferramentas formadas no século XVIII da representação, do partido, podem ser substituídas por formas diretas, porque nós somos capazes de nos comunicar em tempo instantâneo, todas as belezas da internet. O que esses estudos estão dizendo 10, 12 anos depois é que não. Quer dizer, que a sociedade ela não foi uma força que viabilizou uma revolução democrática, onde nós podemos diretamente participar. O que significa que esses órgãos intermediários, partidos políticos, as organizações da sociedade civil, os sindicatos, eles são essenciais na formação daquilo que nós pensamos. Porque um pouco do que também... Hoje tem um artigo bom de alguém na Folha, acho que é do... aquela tripinha... do Marcos Pereira, Marcos qualquer coisa, é o cientista político de Pernambuco, que ele, enfim, é um cara que é especializado nisso, que é muito curioso o seguinte, como é que funciona a cabeça do eleitor? Nós temos baixíssima informação e nós não somos capazes de associar o que nós queremos com o que o cara promete. Ou seja, nós somos muito ruins de votar. E, portanto, nós normalmente votamos por influência de alguém que a gente confia. Esse alguém é sei lá, mancha verde do Palmeiras. Se você é um palmeirense atávico, aquilo pode te influenciar. Não existe uma... Então, veja, quando você dissolve os grandes órgãos de formação da opinião coletiva, de agregação de interesse, porque o que é um partido político? Um partido político é que pega um mundo que é altamente complexo e te diz, olha, em relação a aborto, você deve ser favorável, em relação a armas, você deve ser contrário, em relação a imposto, você deve ser favorável a aumentar. Ele agrega, e você se sente confortável naquilo e você vota como aquilo. O que eu acho da energia eólica? Não sei, pessoal, eu sou advogado, não tenho a menor ideia se ela melhora ou pior. Agora, se a da Marina fala, eu falo, puxa, a Marina é bacana, eu vou falar que é bacana. Você pensa, é muito. O que eu acho da política industrial? Não sei. Eu não sei. Mas o partido... Você pode dar uma resposta técnica jurídica em relação a isso? Em relação a isso, que é possível financiar esses sites por dinheiros estrangeiros? Quer dizer, para a formulação da política, a lei permite que o senhor coloque dinheiro e mantenha determinados grupos. Então você está fazendo uma pergunta direta. Isso. A única... Agora você pergunta assim que eu sei responder. Né? Veja, você só não pode ter dinheiro estrangeiro no Brasil financiando partido político. Ideias podem. Tá? Ideias pode, assim como a Fundação Ford financiou a luta contra a discriminação racial, a Fundação Adenauer financiou a luta pela democracia cristã, etc, etc. Então pode. Isso não tem nenhum problema. Lógico, o dinheiro precisa ser demonstrado, precisa passar pelo Banco Central, precisa registrar qual é a sua finalidade. Hoje mesmo, o professor David Trubeck, você lembra dele? Doou $10 mil para a minha escola. Então está lá, registrado. Não tem nenhum problema em fazer isso. Tá? Então a internet é esse universo, e é um universo complicado porque não tem nem jurisdição, não precisa nem dar o dinheiro aqui. Tudo isso pode ser produzido lá fora. Eu posso ter um curral de robôs falando mal de mim amanhã porque eu fui filmado aqui. Então vão ser milhares de robôs na Índia me execrando por alguma coisa que eu falei que era insensata ou era sensata, não sei.
Então, veja, é um mundo que a gente não sabe muito navegar, e o que eu posso dizer é que há uma grande frustração entre quem estuda de que o potencial democratizante seria realizado. A impressão é o contrário. Nós temos uma sociedade ansível ali também. Inventa mentira. A gente precisa acabar com isso. O que a gente vai fazer? Então censura. Quem que vai censurar? Né? Desculpa, o ministro Gilmar teve outra ideia bonita também, há umas 3 semanas atrás. Vamos chamar a ABIN, etc., porque esse negócio de ter uma eleição com fake news, não podemos tolerar isso. O que a gente vai fazer? Ou seja, vamos censurar a internet? Não vamos censurar a internet, Né? vamos ter o Luciano Huck. Tem mais? Mister, não sei o mais que 10 lá, né? minutos, mais alguma pergunta? Eu queria só fazer uma pergunta. Uma, duas, três. Já tem tempo. Eu não estou te ouvindo. Como você enxerga o sistema de freios e contrapesos na nossa Constituição e na situação atual? Porque a sensação que eu tenho, é uma perguntinha básica, mas a sensação que eu tenho é que um poder, ele só para no outro quando não é interesse, assim, não é justamente uma coisa que ele considera que é constitucional ou que não é. Parece que fica aquela briga, ao invés de ter aquela coisa que tem na Constituição, né, que harmonicamente eles conversam ou eles agem, mas é somente isso. E também eu queria fazer uma adenda. Eu estudei o método APAC, que é a sociedade civil se organizou de uma forma tão interessante, né? Porque alguém perguntou do sistema penitenciário, carcerário e tal. E é bem interessante, ele está em Minas Gerais, e praticamente todo o estado de Minas Gerais, e é uma relação direta do trabalho, naquilo que você falou, que a sociedade civil acaba fazendo o trabalho, né, dentro do sistema lá, que seria do Estado, trabalho e tal, mas que funciona, porque eles trabalham em parceria com o Poder Judiciário de Minas Gerais. Então, somente... Tá. Bom, acho que da PAC eu não preciso dizer, é uma experiência muito positiva no sistema carcerário, de ressocialização de presos, etc. Né? Então, vamos lá, o negócio de separação de poderes, checks and balances, porque eu acho que isso realmente é importante no momento. No momento de crise é que o problema aparece. Quando parece que está tudo em ordem, está tudo em ordem. Né? Para que serve isso e mais ou menos o que é? Né? Eu adoro, já comecei a frase aqui, mas não falei inteiro, então agora você me dá a oportunidade de falar inteiro. Os franceses, quando fizeram, né, o Montesquieu, ele foi lá, visitou a Inglaterra, olhou como é que funcionava aquele sistema maluco, os caras tinham peruca, outros não tinham, e ele escreveu um pequeno texto que tem uma parte que é muito interessante, que está no Espírito das Leis, onde ele vai falar sobre por que o sistema inglês funciona. E ele vai falar porque ele tem um sistema de separação de poderes. Né? Na realidade, a separação de poderes na Inglaterra era uma separação de classes. Né? Você tinha a burguesia, tinha a Câmara Baixa, a aristocracia tinha a Câmara Alta e o judiciário, porque você, quando vira juiz, você vira lorde, por ser juiz. E a nobreza tinha o executivo. Então você tinha, ou seja, numa sociedade dividida em classes, você dava uma classe para cada uma não usurpava a outra, não tomava a outra. O Madison teve o problema de fazer isso nos Estados Unidos. Ele falou, bom, mas aqui eu não tenho, a princípio, essas classes. Então, ele tem uma coisa que eu acho que é muito interessante para a gente ler o momento atual. Né? Ele tem uma frase que eu acho belíssima, ele fala assim, se os homens fossem anjos, desnecessários seriam os governos. Todos nós fôssemos bons, soubéssemos os nossos limites, agíssemos corretamente em relação aos outros, não precisa de governo. Você só precisa de governo, né? Quando os homens não são anjos, então é necessário ter governos. Aí ele continua com a frase bonita dele. Se os homens fossem governados por anjos, desnecessários seriam os controles. Nós também não somos governados por anjos. Né? Aí é que vem a engenharia interessante. Então é necessário dispor as instituições de forma que a ambição humana controle a ambição humana. Tá? Veja, então o sistema é para funcionar com gente ambiciosa que, se o desenho for bom, a ambição dele corrige o abuso do outro. Então a Constituição brasileira, quando fala que os poderes são independentes e harmônicos, isso é uma bobagem. Os poderes são competitivos e atritados. A lógica é essa. É assim que é. É assim que é para ser.
Né? O judiciário tem sim que dizer não ao legislativo, o legislativo tem que dizer o que você está dizendo está errado, eu vou derrubar. Esse é o jogo, porque daí você vai depurando, você vai restringindo os abusos. Tá? Então, o que me parece é que o sistema brasileiro, ele funcionou, o tal do presidencialismo de coalizão, ele funcionou com uma captura, o Fernando Henrique tem razão, ele praticou, né, uma captura do legislativo. Então, ao invés de você ter um sistema de embate entre legislativo e executivo, você tinha um sistema pelo qual o legislativo extorquia o executivo e o executivo tentava capturar o legislativo e eles ficaram nesse jogo durante 20 anos. Nós assistimos esse jogo e o judiciário um pouco ficava à margem, em situações de maior crise ele agia. Né? Então, quer dizer, o papel era um pouco apagado. Né? Agora, eu acho que o que aconteceu, que eu já expliquei, a minha percepção pelo menos, é de que esse sistema entrou em curto-circuito, ou seja, na medida em que, e aí há uma pergunta, por que será que o poder das instituições jurídicas ampliou em 6 anos? Né? A gente não sabe bem. Por que de repente o Ministério Público saiu querendo prender todo mundo? Nunca fez isso em 100 anos. Né? Bom, então há muitas explicações. Quer dizer, primeiro, quando você dá poder para uma instituição e todos que são membros dessa instituição têm a cultura do passado, eles não vão sair no dia seguinte preenchendo esse papel. Né? Então demora. O Supremo, ele só vai se transformar num Supremo nomeado por presidentes democraticamente eleitos em 2005. Então, até então, quer dizer, o Moreira Alves não ia pensar em transformar o Supremo no que é hoje. Ele achava que o Supremo era um órgão de recursos lá, pacato, quietinho, eles faziam as coisas dele. Então, veja, eu acho que houve uma demora, há um retardamento das instituições passarem a funcionar com o mandato que lhes foi dado. Né? Então, isso talvez é uma das explicações que muitos de nós estão achando, por que será que, né, que aconteceu? Aí subiu. Na hora que subiu e ele se defrontou com esse sistema que funcionava dado um alto grau de promiscuidade, há um choque entre essas duas lógicas. Essa é uma leitura que é o que está acontecendo. Eu tendo ceticamente a achar que o direito tende a perder da política. Acho que nós estamos já assistindo esse começo dessa derrota. Quer dizer, quando o Renan não recebe nem o oficial de justiça do Supremo que foi lá destituí-lo, é o seguinte, olha, eu não vou dar a menor pelota. Quando mandam prender o Aécio, o Supremo tem que voltar atrás e dar uma outra, dizer, não precisa prender, não, pergunta lá primeiro se ele pode, se ele quer ser preso. Veja, o que você tem é um embate entre a política e o direito, de uma maneira muito clara, e uma ingenuidade de que o direito vai conseguir. Talvez o direito tenha conseguido prender o Marcelo Odebrecht, que é um negócio, veja, num país como o Brasil, é uma revolução, porque existia um respaldo político a isso muito forte. Né? Dado o fato de que o poder político do PMDB, do PSDB, naquele momento, apoiavam de maneira integral, respaldaram a operação. Na medida em que eles passaram a ser vítimas da operação, eles tiraram esse apoio. Ah, e por que o PT não apoia? Bom, ele não pode apoiar porque seria o próprio suicídio. Então você conseguiu aí uma aliança impensável entre as diversas forças políticas contra o sistema jurídico. Você tem alguma ilusão de que o sistema jurídico vai triunfar? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que o caso que catalisa isso é o do TSE. Ou seja, aquilo é a explicitação da derrota do sistema jurídico face ao sistema político. Né? Então, é uma situação... Agora, a gente está em transição. Pode dar um curto-circuito social? Pode. As coisas... Então é muito... Quer dizer, não queria terminar com esse pessimismo. O pessimismo, o pessimismo é de que o sistema jurídico tinha uma ingênua impressão de que ele poderia revogar as regras da tradição política brasileira. Ele pode, em parte, ele pode destabilizar, mas se ele colocar... tem uma velha frase de promotores, não sei se isso no Brasil existe, mas em outros países existe, é o seguinte: nunca pesque um peixe mais pesado do que a sua rede consegue trazer para o barco. Né? Então, quando você joga uma rede que é para derrubar todo o sistema político, é muito possível que você crie uma resistência, como aconteceu na Itália. Né? Então,
Então talvez isso esteja acontecendo no Brasil, mas é um embate grande. Aí entra a sociedade civil, etc. Mas esse é o embate. Acho que a gente está no meio desse furacão. Bom, a gente tem mais 2 perguntas. E assim como o Quintal Mendonça não cobra a entrada de vocês, os nossos convidados também não são pagos. Então tem um horário, um limite bonitinho que a gente deixa aqui. Eu voltar para casa. Para ele voltar e ele generoso. Então, mais 2 perguntas, tá, gente? Aí depois tem a Se caixinha. tiver. Depois tem a caixinha, se vocês quiserem, tem uma doação, uma contribuição voluntária. Regina e Roberta. Regina e Roberta. Bem pontual a pergunta. Você falou de 2 formas clássicas de financiamento da sociedade civil, que é, enfim, vou usar as suas palavras aqui, setor produtivo ou setor público. Existiria uma terceira, por exemplo, através de pessoas físicas, Então, não, eu concordo com você que na hora que eu falei, eu senti que faltou uma terceira coisa, tá? O modelo, basicamente, ideal, tá, é que não seja do sistema, vamos dizer, financeiro, empresarial, nem do Estado. Né? Eu diria, são 2 formas clássicas inadequadas. Né? Quais são as 2 formas, eu acho que saudáveis de financiamento da sociedade civil? Uma delas é o individual, veja, que é tão antigo quanto a Madre Igreja. Ela se financia pela adesão individual. Por isso que as forças políticas que hoje aparecem de forma muito vibrante no Brasil, venham de igrejas, das igrejas evangélicas. Né? Porque eles têm um capital organizacional e de financiamento que é muito sólido. Né? Então, o financiamento individual é o financiamento ideal para as organizações da sociedade civil, porque não te torna dependente de ninguém, e te dá uma constituency, te dá uma base de apoio, porque o cara que te dá o dinheiro quer saber o que você fez com o dinheiro dele. Muita gente diz, o Brasil não tem a tradição de dar. Parece que não é verdade. As pesquisas indicam que o brasileiro doa, quanto mais pobre ele doa mais, mas ele não confia em todo mundo, ele confia na igreja. Então ele doa para a igreja. Né? O Brasil doa muito, mas doa muito para a igreja. Para as igrejas, estou falando de todos os créditos. Tá? Então, o modelo, vamos dizer, gringo, americano, que eu me beneficiei a vida toda, é o modelo fundacional. Né? Quer dizer, as fundações que se corporificaram, se desatrelaram dos seus doadores originais e foram se profissionalizando e tem, vamos dizer, uma dimensão autônoma em relação ao capital que ele fundou. Grande parte dos movimentos de justiça social do mundo também são financiados por isso. Agora, é evidente que isso também são fontes limitadas, financiam cada vez mais grupos mais profissionais, então isso também gera um problema de hierarquização na sociedade civil. É um drama. Quer dizer, a sociedade civil hoje ela é muito pouco viável no Brasil. Em outros países do mundo também, mas no Brasil também. Porque você não tem um modelo adequado, você não tem incentivo fiscal para doar. Né? Porque é o modelo americano. O fulano vai passar a herança, ele vai morrer com 30%, ele perde na passagem da herança. Pô, se você doar para a causa das crianças portadoras de qualquer coisa, você então, ao invés de dar para o governo, você dá para essa... Então isso é um grande incentivo, né? que faz para causas conservadoras, mas daí é o indivíduo que dirige para quem que ele quer doar. Né? Então, no Brasil, a gente tem esse é um problema que eu acho que ficou, esses 30 anos de democracia não resolveram esse problema. E acho que isso contribui para a crise da sociedade civil brasileira. Oscar, eu queria saber, fazer uma pergunta, não é muito a sua área, mas assim, você hoje frequenta muito a mídia. Por exemplo, diante disso que você está falando, de doação de recursos, a Folha de São Paulo, no domingo retrasado, trazia na capa que o mercado já começava a achar o Bolsonaro palatável diante da candidatura Lula. Aí, quando a gente vê a matéria, você via que a maioria dos entrevistados, economistas e tal, tinham receio total e recusa total à figura Bolsonaro. Mas da forma que foi colocado, me lembrou um pouco como o Collor foi inflado também pela mídia. E claro, uma vez na capa, no Brasil as pessoas não têm tradição de ler, já falam, não, mas se for o Lula, ele virou o anticristo, e aí você começa a atrair recursos
da direita para uma candidatura perigosíssima, que vai trazer tudo que você está falando aqui. Bloquear a sociedade civil e sei lá mais o que for capaz. Então, assim, é muito assustador aquilo. Me assustou mais vindo da Folha, que se diz pluralista, e parecia uma coisa muito manipulada. Eu queria saber a tua impressão, tu que circula nesse... Assim, direto eu não li a matéria, porque eu achei assim, eu nem quero ler isso aqui. Então, não, sinceramente, eu não li, eu vi a manchete, mas eu não li a matéria. Que ótimo que você falou que eu não sou especialista em mídia. Mas eu não tenho uma visão conspiratória. Né? Eu acho que eu já conheci gente na mídia de tudo quanto é lado. Quer dizer, você foi lá outro dia no Conte. O Conte me parece um homem de esquerda. Eu também fui falar com o William Vac. Não me parece um homem de esquerda. Né? Eu acho que a Globo tem gente de todos os... Não de todos os lados, mas ela é muito fragmentada, é muito competitiva. Eu acho que os meios de imprensa também tem que buscar os seus nichos, né? Então você vê um movimento mais pró-governo muito forte do Estadão, você vê um movimento da Folha que é mais fragmentado, né? Enfim, eu não tenho essa leitura da grande conspiração da mídia para que lado for, né? Eu acho que há mídia boa, mídia ruim, mídia ótima, mídia muito ruim. É muito fragmentado esse universo. Agora, é lógico que o Brasil tem um modelo de mídia muito concentrada, né? Não há dúvida disso. Né? Não só o Brasil, tem outros países que também tem. A Inglaterra tem um modelo de mídia altamente concentrada. Né? Então, mas é um problema. O meu colega de coluna, o Chico, Luiz Francisco Carvalho Filho, que é advogado, mas que entende mais de mídia do que eu acho que o artigo desse sabe muito bom. Ele disse, olha, ninguém inventou ainda nada melhor do que a mídia burguesa. Né? Quer dizer, é um modelo que tem todas as suas dificuldades, mas uma mídia competitiva, ela é muito saudável para a sociedade democrática. E fora da mídia burguesa, vamos dizer, o Právida não era exatamente o exemplo de uma mídia positiva, não era uma mídia competitiva. Então eu acho que a mídia é o que a gente tem, ela não é melhor ou pior do que a sociedade brasileira, eu acho que ela espelha muito o que a sociedade, tem mídias diferentes, tem gente falando que tem rota na rua é bom, tem gente, o Caco Barcelos lá, não pode fazer isso porque isso é um absurdo civilizatório. Então eu acho que, mas a minha resposta, desculpa, é medíocre como eu acho que a mídia e como somos nós, é um pouco isso, eu não tenho muita explicação sobre isso. Convida o Butti para vir aqui falar sobre Eugênio, o já convidei, se vocês Convida o Eugênio para falar sobre isso, eu não Convidei, sei, ainda não aceitou. eu não entendo de mídia. Mas eu convidei, vou convidar de novo, agora Tá bom. falando que você deu essa Isso. deixa. Tá bom. Obrigada pela Eu presença.